Olá, eu sou Pio Carvalho, sou o pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. É uma alegria muito grande poder estar falando com você e encorajá-lo e convidá-lo a assistir, acompanhar esse vídeo, essa mensagem que com certeza vai edificar o seu coração, vai edificar a sua vida. Há 25 anos nós estamos aqui salvando vidas e formando líderes, trazendo a palavra revelada de Deus ao seu coração. Antes, porém, nós vamos ter um louvor e logo a seguir, então, nós vamos ter essa palavra que vai fortalecer você em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Permaneça conosco. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Resposta certa então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse,
Eu quero trazer um pensamento, quero trazer uma palavra ao seu coração. E o tema, o nosso título é Como Crescer na Graça de Deus. Lembrando que esse ano nós estamos tratando de crescimento ilimitado. Crescimento ilimitado. Eu quero, amados, com a graça de Deus, colocar aqui alguns pensamentos que na verdade não são pérolas, são diamantes, ok? Extremamente importante para você colocar na sua vida, para você colocar no seu coração, pensar a respeito e começar a viver, praticar esses valores tão essenciais, tão importantes na vida cristã. E para isso eu quero partir do texto escrito pelo apóstolo Pedro no capítulo 3 da segunda epístola, da segunda carta, que diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam, porém, na graça. A graça, ela é imensa. E nós precisamos crescer na graça e também no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia, aleluia. Como crescer então na graça se a Bíblia está dizendo, faça isso? Se nós estamos recebendo uma instrução divina. Então aqui nós temos essa instrução divina. Instrução é o resumo, é a síntese daquilo que nós devemos fazer. Quando você tem uma instrução é uma síntese do que devemos praticar, realizar, fazer. E aqui nós temos uma síntese. A Bíblia Sagrada declara que a graça de Deus nos foi dada em abundância. A palavra abundância significa mais do que necessário. Mais do que necessário. Por isso existem duas palavras no vocabulário cristão que nós usamos bastante e nem sempre nós sabemos o que significa. Por exemplo, prosperidade. Prosperidade é a ausência de necessidade. Se você tem um prato de comida, uma cama para dormir, você é próspero. Mas a Bíblia quer que você seja próspero e abundante. Ser abundante significa que você tem para você e você tem para mais 100 pessoas. Isto é abundância. Isto é a abundância, ok? Então, a abundância da graça significa que você tem bastante graça em cada ou em todas as áreas da sua vida. Família, trabalho, estudo, lazer, relacionamentos, vida espiritual, sonhos, projetos. Você tem a abundância da graça, você tem a graça permeando, agindo, atuando em todas as áreas da sua vida. Quando o apóstolo Pedro nos instrui dizendo que devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nós devemos atinar, nós devemos ligar que no conhecimento de Cristo Jesus é que nós crescemos na graça. Precisamos entender que é importante crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele nos deu uma imensa provisão, uma grande medida de graça, uma abundância de graça. E precisamos aprender a tomar posse da graça de Deus em todas as áreas. Isso significa que eu posso me apropriar da graça de Deus em uma área da minha vida e em outra não. Existem áreas da minha vida que eu posso viver a minha vida na minha própria força, na minha própria capacidade. E tem algumas áreas que eu disse assim, Deus, eu não aguento mais, eu entrego nas tuas mãos. O controle pertence ao Senhor. E nesse instante, a graça começa a fluir. E os resultados começam a acontecer. E eu começo a perceber então que naquela área eu tenho a abundância da graça. Eu sou próspero, eu sou abundante. Mas em outras áreas ainda não. Por quê? Naquelas áreas que ainda não sou abundante na graça, é porque sou eu que estou controlando, sou eu que estou fazendo, na minha força, na minha capacidade, na minha intelectualidade. Lembrando que a graça é tudo que Deus disponibilizou para mim, e eu não mereço. O que é graça? Tudo aquilo que Deus deu, e eu não mereço. Tudo aquilo que vem de Deus, em forma de bênção, e eu não mereço. Mas para eu desfrutar da abundância da graça de Deus, eu devo conhecer quem Cristo Jesus é.
Ou seja, quanto maior for o conhecimento de quem Jesus Cristo é, mais da graça eu vou desfrutar, mais da graça eu vou usufruir. Eu quero conversar com você um pouquinho numa história intrigante, uma história rica, linda, uma história fabulosa, fantástica, que é a história da conversa, do bate-papo de Jesus com a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Está lá em João capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia, muito calor, muito quente. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Disse Jesus: me dê um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Como é que o senhor faz isso? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Queridos, pense comigo. O nosso tema aqui é crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Se eu tiver a graça de Deus em todas as áreas da minha vida, eu sou mais que próspero, eu sou abundante. Pegaram? Estão comigo? Estão focados? Agora vamos olhar o texto. A mulher samaritana identificou que Jesus Cristo era um judeu. Jesus, cansado da viagem, se assentou, os discípulos foram comprar comida, ele ficou sozinho, e vem essa mulher tirar água, e ele começa esse diálogo. E nesse diálogo essa mulher diz: olha, o senhor é um judeu. Ele tinha roupas de judeu, ele tinha sotaque de judeu, ele tinha jeito de judeu, biotipo de judeu, era um judeu. Era um judeu. Mas ela achou algo em comum, diferente nesse judeu. Ele iniciou esse diálogo, esse bate-papo, e também lhe pediu um favor. Os judeus se achavam tão superiores aos samaritanos, que nem sequer eles dirigiam a palavra aos samaritanos. Muito menos pediram um favor ao samaritano. Pedir um favor ao samaritano era se rebaixar demais. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio e desceu, e desceu, e desceu, para salvar a todos. Quando ele começa o diálogo, e quando ele pede uma gentileza, um favor a ela, ela fica assim, uau, estarrecida. Isso era totalmente comum. Isso significa que Jesus era um judeu, mas ele era um judeu totalmente diferente. Totalmente diferente. Não era um judeu comum, ele era diferente. Em um segundo momento, nessa narrativa, mais algumas frases, mais alguns diálogos acontecem aqui. Vamos ver o versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, se você conhecesse o dom de Deus e se você conhecesse quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Queridos, olha que interessante isso aqui, que coisa impressionante. Jesus diz: se você conhecesse o dom de Deus, ou seja, se você soubesse a importância de conhecer a graça e conhecer Cristo Jesus. Conhecer o dom de Deus é conhecer a graça, a dádiva de Deus, o dom de Deus, a graça. Conhecer aquele que fala contigo é conhecer Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a graça encarnada. Jesus diz: se você conhecesse o dom de Deus, a graça encarnada, eu, Jesus, você poderia pedir algo que traria uma solução total, absoluta, radical no seu problema. Você estaria desfrutando de uma abundância que você jamais teria necessidade alguma. É o que ele está dizendo. Queridos, muitas pessoas conhecem Jesus Cristo, sabem que Ele é o Filho de Deus, mas não conhecem que Ele é a graça de Deus encarnada. A graça que veio para suprir cada área da vida humana. Em Adão, a humanidade perdeu
tudo, mas em Cristo Jesus a humanidade reconquista tudo. Esse é o dom de Deus, esta é a graça. O conhecimento de Cristo Jesus me faz acessar aquilo que ele chama de água viva, receber água viva. Agora, o que é água viva? O que significa água viva? Água viva aqui é a água que flui da fonte chamada Jesus Cristo. A água que sacia totalmente o ser humano, que dá paz, que dá alegria, saciedade. Ele vai mitigar totalmente a sede, o anelo do coração da alma humana. É uma água que nunca acaba e que não precisa de esforço algum para acessar, é receber. Nos versos 11 e 12, olha o diálogo. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Diga comigo assim: o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Onde é que o Senhor pode conseguir esta água viva? Queridos, duas características aqui do poço de Jacó. A primeira, o poço é fundo. Ou seja, requer muito esforço, muito trabalho para chegar onde a água está. O poço é fundo, muito empenho. Segundo, os benefícios dessa água são passageiros, têm curta duração. É difícil tirar a água. Quando tirar a água, você toma um copo dessa água, naquele lugar quente, 1 hora, 2 horas depois, você está com sede. É um esforço que você faz para obter um curto benefício, um curto resultado, muito temporal, muito passageiro. Olha o versículo 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? O Senhor, esse judeu aqui, que está falando comigo, o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Que tremendo isso aqui, amados. Que pergunta fabulosa. Isso revela muito a mente humana, o coração humano, o perfil do ser humano. Essa mulher pensava que Jacó era maior do que Jesus Cristo. Muitos acham que a lei é maior do que a graça de Deus. Porque para muitas pessoas, aquele que dá o peixe é maior do que aquele que ensina a pescar. E aqui está a diferença. Ou seja, aquele que dá coisas é maior do que aquele que dá a graça. Mas não é assim, não é verdade. A graça é a fonte, as coisas são resultados da fonte. O dia que eu e você, o dia que nós pararmos de buscar as coisas que Jesus pode fazer e buscarmos Jesus, nós teremos Jesus e as coisas. Você consegue entender a diferença? Precisamos ter essa percepção, amados. Jesus Cristo responde nos versículos 13 e 14: quem beber desta água apontando para o poço, terá sede outra vez. Muito serviço para pouco resultado. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meu Deus! Quem beber dessa água terá sede outra vez. Podemos colocar dessa forma: tudo aquilo que alcançamos com o nosso próprio esforço tem prazo de validade. Ou, o empenho humano produz resultados de curta duração. Ou, o que o homem produz vence logo, tem prazo de validade. Ou ainda, as coisas satisfazem somente o ser humano por um período. Ah, pastor, eu estava estressado, eu fui lá no shopping e comprei uma bolsa. Ah, estava estressado. Estressada. Dali a pouco vai ter que ir de novo, porque vai durar quanto? Vai durar 30 dias a satisfação da bolsa? Menos? As mulheres dizem que menos. É uma água que sacia menos ainda. Então tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu quando eu fico estressado eu como demais.
São coisas que as pessoas buscam. Quando você busca saciedade nas coisas, o efeito é muito curto, o efeito é muito duradouro. Não é duradouro. Não. Ele vai embora. Por isso que Jesus diz: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A graça me dá aquilo que é eterno. A lei me dá o que é temporal. A graça me faz viver a essência da existência dada por Deus ao homem. Assim como tudo que alcançamos com o nosso esforço tem curta duração, assim também aquilo que a graça de Deus nos dá permanece para sempre. Queridos, são situações totalmente opostas. Jesus diz: essa água, tudo aquilo que você consegue com seu esforço é de curtíssima duração, mas aquilo que a graça lhe dá, aquilo que você recebe da graça, permanece para sempre. Precisamos entender isso. Amados, nós estamos estudando sobre a importância de crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Por isso nos versos 16, 17, 18 e 19 diz assim: e ele lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. Ela estava vivendo com o marido de outra. O que você acabou de dizer é verdade, disse Jesus. Olha o versículo 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Amados, eles estavam conversando de água, de sede, água viva, água do poço de Jacó. E de repente parece que Jesus muda o assunto. Vai chamar seu marido. A mulher não estava entendendo o que Jesus estava falando com ela. Sobre a água viva e a água do poço de Jacó. Sobre a graça e sobre a lei. Sobre o desempenho humano, esforço humano, e sobre receber aquilo que Deus dá. Ela não estava entendendo. Aí ele falou assim: me perdoe, minha senhora. Eu quero mostrar para você do que eu estou falando. Chame o seu marido. Eu não tenho um marido. E isso é verdade. Você teve 5 e o que você tem agora não é seu. É disso que eu estou falando. Você acha que a satisfação, a paz, a alegria, a felicidade está nestes relacionamentos. Mas esses 5 maridos, os 6 maridos que você tem, é exatamente o que significa o poço de Jacó. Você bebe e volta a ter sede, bebe e volta a ter sede. Você compra um tênis novo achando que isso faz feliz, depois você volta a ter sede e quer comprar mais um. Você fuma um cigarro e volta a ter sede, agora fuma maconha. Agora a maconha não satisfaz, agora você quer a cocaína. A cocaína não satisfaz, você quer o crack. Jesus disse: é disso que eu estou falando. Enquanto você focar nas coisas, achando que as coisas realizam, satisfaz, produz felicidade, você vai descobrir que não produz. Você teve 5 e o que você tem não é seu. Ou seja, as coisas que nós achamos que produz satisfação, essas coisas não produzem satisfação. É esse o foco do texto aqui. E agora a mulher diz assim: uau, eu vejo que o senhor é profeta. Aparentemente Jesus mudou de assunto, como eu disse, mas ele não mudou. Ele simplesmente aprofundou o diálogo. Ele diz: todas as pessoas que procuram preencher o vazio da vida, o vazio do coração, não conseguem, porque esta água, ou essas ações, ou essas buscas, ou essas atitudes, sempre acabam. De curta duração. É sobre esta sede que Jesus Cristo está falando aqui. No verso 19 então ela diz: Senhor, vejo que é profeta. Meu Deus, esta mulher está crescendo no conhecimento de quem é Cristo Jesus. No primeiro momento ela diz: o senhor é um judeu. Ela vai conversando com Jesus, conversando com Jesus, conversando com Jesus. Agora eu sei que o senhor é um profeta. Olha o que está aqui nos versículos 25 e 26. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Olha o versículo 26. Então Jesus Cristo declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluia. Agora esta mulher atinge o conhecimento sobre quem é Jesus.
Jesus Cristo agora, ela sabe que Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é a graça que se fez carne. Vejamos o crescimento no conhecimento de quem é Jesus. No primeiro momento, o Senhor é um judeu. Depois, o Senhor é um profeta. Agora eu sei que o Senhor é o Messias. Você percebe o crescimento que aconteceu? E por que houve esse crescimento? Porque ela estava conversando, dialogando com Jesus. Quando a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento de quem é Cristo Jesus, eu e você precisamos dialogar com Jesus. Mas pastor, como é que eu vou dialogar com Jesus? Lendo a Bíblia. Você conversou com Jesus semana passada? Lendo a palavra de Deus. Porque quando conhecemos quem Jesus é, então nós conhecemos a graça, pois a graça é Jesus. Amados, o conhecimento espiritual chega ao homem por meio da revelação da palavra de Deus, e não pelos 5 sentidos. Ou seja, o conhecimento que vem pela alma é o conhecimento da lei, do esforço humano, representado aqui pelo poço de Jacó, que é fundo, necessita de muito esforço, de muito trabalho para tirar água. Mas o conhecimento que vem pelo Espírito, nos é dado pelo Espírito Santo através da Bíblia Sagrada, e nos revelado somente pelo Espírito Santo de Deus. Jesus o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Santo de Deus, Ele é a graça. Quando nós enxergamos quem Jesus Cristo é, tudo muda. Porque só depois que você descobre quem é Jesus, você começa a descobrir a graça. E quando você descobre quem é Jesus e quem é a graça, aí você vai descobrir quem você é. Queridos, uma das maiores crises da igreja evangélica mundial é que muitos cristãos não sabem quem são. Estão lutando para ser aquilo que já são. Se esmerando, se esforçando, fazendo cursinho. Agora me disseram que tem um cursinho da borboleta azul por aí e tal. Irmão, você não precisa disso, meu irmão. Minha irmã, você não precisa disso. Você já é um filho de Deus, você já é uma filha de Deus. Meu Deus do céu, chuta esses laços para lá, chuta esses lixos para lá. Se você não fosse membro da aba, tudo bem, mas... Não caia nesses trambiques aí. Vai comer pão embolorado, vai comer lixo, não faça isso, pelo amor de Deus. Queridos, o conhecimento adquirido pela alma vem pelos 5 sentidos. Esse conhecimento é percebido pela visão, audição, tato, olfato, paladar. Tudo que é comprovado pela experiência e tudo que está ligado à matéria é conhecimento da alma. Esse conhecimento é limitado, é passageiro, não satisfaz. Esse conhecimento não é o conhecimento da graça. São regrinhas, são macetinhos, são cursinhos que simplesmente te dão um baldinho para você tirar uma gotinha dessa aguinha que nunca vai matar sua sede. Estou sendo claro? O que o diabo quer é que você compre um balde para descer lá no poço de Jacó e para tirar essa água e beber. Mas se você beber dessa água, você vai tomar TC, vai precisar de outro curso. E se você beber dessa água, outro curso. E beber dessa água e outro curso. Não satisfaz, irmão. Não satisfaz. Por isso o conhecimento dos 5 sentidos é limitado ao que os 5 sentidos podem captar, comunicar, registrar. Portanto, não pode revelar quem Jesus Cristo é. E por isso não pode satisfazer os anseios da alma e muito menos do espírito humano. Então Deus trouxe o conhecimento espiritual até nós, através da Bíblia Sagrada. Irmãos, em nome de Jesus, né? Pelo amor de Deus, rogo-vos, pois. Eu entendo porque às vezes Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos. A palavra rogar ali no grego é, eu me coloco de joelhos diante de vocês.
A Bíblia não é um livro, não é uma grafia. A Bíblia não é um monte de palavras. A Bíblia não é papel aceita tudo, não. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é mais cortante que espada bigúmia. Ela transforma a vida, ela é o poder de Deus, ela é a revelação de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é poderosíssima. Vamos entender isso. A Bíblia Sagrada, ela revela Deus, ela revela as realidades espirituais. A Bíblia Sagrada revela quem Cristo Jesus é. A Bíblia Sagrada revela a graça de Deus. A Bíblia Sagrada revela a verdade. A Bíblia Sagrada revela quem nós somos. Uns tempos atrás encontrei um pastor, um homem de Deus, uma pessoa querida, amigo meu. Aí encontramos rapidinho assim. E daí, meu irmão, como está? Tudo bem? Tudo bem, Pio, e você? Tudo bem, graças a Deus, tal. Ele falou: Pio, me diga uma coisa, você continua ainda pregando aquela mensagenzinha sobre a graça? Eu falei para ele: existe outra mensagem? Existe outra. Ele falou: não, sabe por quê, Pio? Porque essa mensagem da graça, ele fez assim, ó, olha, não desce, não passa daqui, ó. Não. Aí eu falei para ele: me diga uma coisa, meu irmão, graça não é uma mensagem, graça não é uma doutrina, graça é uma pessoa, graça é Jesus. Se nós entendermos que graça é uma pessoa, que graça é Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu seu Filho, isso é graça. Nós merecíamos que Jesus morresse na cruz por nós? Não, isso é graça. Jesus é graça encarnada. Eu falei: meu irmão, não tem outra mensagem, só tem esta mensagem. Não existe outra. Este é o Evangelho. Estas são as boas novas de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No Evangelho está o poder de Deus. O poder de Deus está no Evangelho. Precisamos receber a graça de Deus, porque quando eu cresço na graça, quando eu cresço no conhecimento de Cristo Jesus, eu começo a conhecer quem eu sou. A graça é como se fosse uma prateleira aqui, onde Deus colocou tudo o que necessitamos em abundância. E aí existe aqui um balcão, e com o meu braço, com a minha mão, eu não alcanço. O que eu preciso? Eu preciso de um braço mecânico, de uma mão mecânica, que usando eu acesso essa prateleira. Esse braço mecânico, essa mão mecânica, a Bíblia chama de fé. Fé. Graça é tudo aquilo que Deus disponibilizou. E como que eu acesso? Mediante a fé. Pela fé eu pego, lambano, eu agarro aquilo que Deus me deu. E esse é o meu segundo ponto, crendo na graça. É somente pela graça que Jesus Cristo é revelado a nós. E é somente pela fé que acessamos a revelação. A graça é tudo que Deus disponibiliza para nós. Fé é o meio que acessamos aquilo que Ele nos dá. Se você crê nisso, diga amém. Em João capítulo 3, 17 e 18 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Isso é graça. Olha o versículo seguinte: quem nele crê, quem crer em Cristo Jesus, não é condenado, não tem condenação sobre a vida de quem crê em Jesus. Mas quem não crê em Jesus, está condenado, ou seja, permanece em condenação, por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Quem crê em Cristo Jesus, não está mais debaixo de condenação. É o que a Bíblia Sagrada diz. Como acessamos esse conhecimento espiritual? Ouvindo e misturando fé na mensagem da palavra de Deus. Ou seja, crendo no testemunho do Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo que testifica sobre quem é Jesus e sobre o conteúdo da Bíblia Sagrada. A mulher samaritana cresceu na graça e no conhecimento de quem Jesus Cristo é. Como? Falando com Ele, permanecendo na presença dEle, dialogando com Ele. Como crescer na graça e no conhecimento, Pio? Dialogando com Jesus. Dialogar com Jesus é ler, é meditar na Bíblia Sagrada. Em João 5,39, nesta outra versão aqui, João 5,39 diz assim, ó: examinais as Escrituras,
Examine. Examinar, seja criterioso, seja metódico, seja cuidadoso. Examine as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são as Escrituras que dão testemunho de mim, disse Jesus. Você quer conhecer Jesus? Vá na Bíblia. Ao ler a Bíblia, ao estudar a Bíblia, ao meditar a Bíblia, ao fazer uma fateme, você cresce na graça e no conhecimento de quem é Cristo Jesus. Examinar aqui significa pesquisar, inquirir, insistir. É através do conhecimento revelado nas Escrituras que sabemos tudo sobre quem é Jesus Cristo. Ao conhecermos Jesus Cristo, conhecemos a criação da terra. Conhecemos tudo sobre a vida criada. Porque a Bíblia Sagrada diz que sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito mediante a palavra. Ele é a palavra, Ele é o Logos, Ele é o Verbo encarnado. Ao conhecermos Jesus Cristo, nós conhecemos quem somos e tudo sobre a vida incriada. Existe a vida criada e a vida que não foi criada. A vida criada é a vida biológica. A vida que não foi criada é a vida zoe. É a vida do Espírito, é a vida eterna, é a vida que permanece para sempre. E vida eterna, amados, não é a vida que nós teremos depois que partirmos desse mundo, não. Vida eterna é a vida que você tem a partir do momento que você tem Jesus como teu Senhor e Salvador. Nesse instante, você já tem a vida eterna, você já desfruta da vida eterna. É na Bíblia Sagrada que descobrimos quem nós somos. É importante sabermos quem nós somos. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Meu Deus do céu. Eu e você somos filhos de Deus. Minha irmã, você é filha de Deus. Que coisa tremenda. Amados irmãos, não é maravilhoso saber que já somos filhos de Deus? Não é maravilhoso saber que Deus nos vê assim, como filhos dEle? Não é maravilhoso sabermos disso? Isso significa que, você está sentado? Isso significa que, você está sentado? Então aperte os cintos. Isso significa que os filhos de Deus, eu e você, nós temos tudo aquilo que Deus tem. Aleluia! Uau! Que o Espírito Santo, essa é a minha oração, que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso espírito, do nosso coração, para entendermos isto. Amados, nós somos filhos de Deus. Isso significa que nós temos aquilo que Deus tem. Jesus Cristo está, nesse exato momento, endividado. Sim ou não? Então você não está endividado. Em 1 João capítulo 4 diz que nós somos como Ele é neste mundo. Então deixa eu apertar mais um pouquinho. Jesus Cristo nesse momento, Ele tem diabetes, cefaleia, insônia, depressão, ansiedade. Você é como Ele. Meu Deus, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Mas Pio, você está dizendo que são aqueles que são filhos de Deus. Agora a minha dúvida é, como é que eu me torno em um filho de Deus, em uma filha de Deus então? Como eu posso me tornar filho de Deus? O Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Como é que eu me torno um filho de Deus, uma filha de Deus? Crendo e recebendo. Receber e crer. Isso mesmo,
Todo ser humano torna-se um filho de Deus crendo em Jesus e recebendo Jesus Cristo. Se você sentir liberdade, com toda a fé do seu coração, diga comigo em voz alta: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu recebo Jesus Cristo em minha vida como meu Salvador, como meu Senhor. Eu creio que Jesus Cristo é o Messias. Eu creio que Jesus Cristo é a graça encarnada. Aleluia, aleluia, aleluia. Se a Bíblia diz que é assim, é assim. Como eu me torno filho de Deus? Crendo e recebendo. Eu recebi, eu creio, pronto, sou filho de Deus, sou filho de Deus. E aí? E aí você é igual ao filho dele, Jesus. Eu tenho o que ele diz que eu tenho. Eu posso o que ele diz que eu posso. Amados, isso não é jargão, isso é verdade. Isso é verdade. O Espírito Santo, ele dá testemunho das realidades espirituais. Ou seja, o conhecimento espiritual foi revelado a nós, e o acesso a esse conhecimento se dá, como eu disse, mediante a fé. E através do conhecimento revelado pelas Escrituras, que entendemos tudo sobre Jesus Cristo e tudo sobre as realidades espirituais. Por isso que em Mateus 22, 29, Jesus respondeu: vocês estão enganados por não conhecer, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês estão enganados, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Todo comentário sobre o mundo espiritual que não se baseia na Bíblia Sagrada e no testemunho do Espírito Santo não é verdade, não é realidade. Estava conversando esses dias com uma pessoa, um intelectual, e sobre o comportamento humano, sobre umas situações assim, eu estava mais ouvindo. Eram umas 4 pessoas e conversavam, uma dava opinião, dava outra opinião e tal. Não, porque tem um autor tal, fulano de tal, ele diz isso e tal. Porque o ser humano, se você sabe dizer assim, eu sou vencedor, você vai ser vencedor e não sei o quê. E eu sentado do lado. Eu falei assim: Espírito Santo, me dê graça para eu ser extremamente dócil, amável, porque eu estava a ponto de explodir. Aí eu falei assim: me permitam parecer aqui? Pois não, pastor. Aquilo que fulano de tal, não sei o que escreveu, essa pessoa é um cristão, é um salvo de novo, é um filho de Deus? Não. Mas é um homem muito respeitado, vendeu milhões de livros. Eu falei: pois é, ele vendeu milhões de mentiras. Milhões de mentiras. Não é verdade. Queridos, a verdade, para ser verdade, tem que estar na Bíblia. Não podemos. Não podemos nos enganar com essas coisas. A realidade espiritual, a verdade espiritual está na palavra de Deus. Todo comentário que não se baseia na Bíblia é enganoso. O conhecimento dos 5 sentidos não pode explicar quem Jesus Cristo é. O conhecimento dos 5 sentidos não pode explicar a criação. O conhecimento dos 5 sentidos não pode dizer quem você é. Não pode. Não, eu fui no médico, o médico disse que não sei o quê. Ele disse o seguinte, que essa diabetes, essa hipertensão é hereditária. Doutor, mas o que significa hereditário, doutor? Não, veio do seu pai. Mas doutor, o meu pai, ele nunca teve diabetes, nunca teve hipertensão. Aliás, meu pai nunca morreu. Mas quem que é o seu pai? Meu pai é Deus, eu sou filho de Deus. Então, o conhecimento dos 5 sentidos,
Tem um caso, como está o meu horário aqui? Está acabando? Mais um pouquinho. Quando a Rose estava grávida do Rômulo, fazendo ecografia, o médico olhou lá e falou assim, tem um probleminha no bebê aí. Tá bom, vamos ter que fazer mais exames. Passou mais um tempinho, ele falou, aqui estão os 2 rins do bebê, aqui está a ligação do rim com a bexiga, e o outro rim não está conectado com a bexiga. E é assim. Então, quando nascer, nós vamos deixar uma equipe de cirurgiões preparados, porque em 24 horas ele vai começar a inchar. E aí vamos ter que fazer essa conexão aí, vamos ter que fazer isso aí. Tá bom, e foi crescendo, e mais um exame, é isso aí. Tá bom. Nasceu. O Rômulo nasceu. Passou um dia, e ele mamando, fazendo xixi, fazendo cocô, tudo normal. E passa mais um dia, e passa mais um dia. Eu me lembro daquela história, né, que Saulo, lá na ilha chamada Malta Melita, lembra que ele pegou aqueles gravetos lá e foi colocar no fogo e uma víbora picou na mão? E as pessoas esperavam que a qualquer momento ele caísse morto. E ele simplesmente não tomou nem conhecimento do que estava acontecendo. Então, a qualquer momento, os médicos achavam que o Rômulo ia inchar. E nada aconteceu. Aí o médico falou, bom, né? Está bem, está fazendo xixi, está normal e tal, vai para casa. Mas olha, daqui a X dias, nós temos que fazer um exame nele. Aí, passou um tempinho, e o pediatra dele era um professor assim, muito conceituado, uma pessoa assim, muito capaz, um cientista. E aí ele falou assim, nós tínhamos um relacionamento, uma amizade, ele disse, Pio, vamos fazer um examezinho? Foi lá e fez uma ecografia, ultrassom, tal, falou, engraçado, olha, aqui está o rim, aqui está o canalzinho que chega na bexiga, o outro rim não chega, não tem o caninho aqui, o tubinho aqui, não tem. Mas doutor, mas não tem sintoma, não tem nada, está tudo ok? Pois é, mas bom, vamos esperar mais um pouco. Aí ele passou mais uns meses e falou assim, vamos fazer um exame agora, esse exame é definitivo. Esse exame é definitivo, nós vamos colocar o contraste, né? E aí vamos fotografar ele pelo contraste, e aí não tem jeito. Aí tá bom, fomos numa clínica especializada, colocaram lá, bebezinho, colocaram lá o contraste, né? E ele chorando ali, se batendo e tal, e segurando, e raio-x de blá, 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 blá. E aí vem lá o professor, olha e diz, impressionante, olha aqui o contraste, você via o desenho do contraste branquinho, parava, aqui a bexiga, aqui normal. Ele assim, pai, podemos fazer mais uma vez? Eu falei, não, chega. Não, chega. Não, eu falei, não, chega. Aí ele pegou e ligou para o professor, né? Professor, assim, os dois conversaram, tal, Falei, não, se o pai não quer que faça, não faça. Não faça. Tá bom. E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, e mais uma ecografia, está lá, né? Aí, eu estava conversando com um grande professor de neurologia. Eu cheguei na clínica para bater um papo lá com ele. Ele chegou, a gente se conhecia há muito tempo, falou assim, você está bem, Pio? Eu falei, professor, a gente chamava de professor porque não, é um professor de medicina. Falei, professor, olha, aconteceu assim com o meu filho. Ele falou assim, Pio, esses exames, professor, neurologia, cirurgião, neurocirurgião. Falou, Pio, esses exames é tudo mentira, Pio. Pio, se não tem sintomatologia, esses caras querem cortar o seu filho, você é louco, não deixe esses caras colocar a mão nele. Eu falei, o fato da medicina não comprovar, não significa que não tem, está lá, está funcionando, ué. Aí eu falei assim, é interessante que estas informações que vêm nos 5 sentidos, gera incredulidade para você não crer no que a palavra diz. Quanto mais informação você tem, menos você crê na Bíblia. Você vai num médico, ele fala, você tem um calo na unha esquerda, não sei o quê. Você já vai no mestre Google, no pai Google, né? Porque está escrito aqui, porque não sei o quê, isso tem um sintoma assim. Você já começa a sentir o sintoma, né?
Não é assim? Esse calinho que você tem ali e tal, vai te dar um repuxo no braço. Você começa a dar assim. Aí você diz, mas o que é isso? Não, eu li no Google. Mas e o que a Bíblia diz? Bom, o que eu estou dizendo é, crescer na graça e no conhecimento de quem é Jesus, aquilo que Adão fez, e que com o pecado de Adão veio a morte, doença, destruição, briga, intriga, divisão, maledicência, ódio, egoísmo. Aquilo que Jesus fez, trouxe alegria, paz, harmonia, felicidade. A grande questão é que, para mim, muitas vezes o que Adão fez é mais real do que o que Jesus fez. Para mim, em algumas áreas, aquilo que Adão fez é verdade. Meus 5 sentidos registram, captam, diz, não, tem um médico, tem um exame, tem uma fotografia. Para o inferno essa fotografia, esse exame. A palavra de Deus diz que Jesus levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós estamos sarados. Nós ficamos com a palavra de Deus. Queridos, quando nós crescemos na graça e no conhecimento, as realidades espirituais passam a ser mais sólidas do que os nossos 5 sentidos percebem. É isso que a Bíblia quer nos ensinar. É isso que o Espírito Santo nos ensina. O conhecimento dos 5 sentidos não pode explicar quem é Jesus, não pode explicar a criação, não pode explicar quem você é. Antes de Cristo Jesus, Deus escolheu um homem chamado Abraão, para através de Abraão revelar promessas que os 5 sentidos não conseguem entender. Depois ele viu Jesus Cristo, para revelar a graça que os 5 sentidos não podem entender. Depois ele enviou o Espírito Santo para nos guiar nesta graça que os 5 sentidos não podem entender. Queridos, o Evangelho não é estupidez, não é burrice, ele é loucura. Ele é loucura. Mas não é bobo não, o Evangelho não é bobo não. Ele é loucura. É o que a Bíblia diz. Para muitos o Evangelho é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. E é o Espírito Santo que, atuando através da igreja, a igreja como instituição divina. Queridos, é importante demais você estar na igreja. Não caia nesse conto de fada. Não vai rifar a sua alma. Ah, pastor, é que tem um movimento que diz que igreja é só estrutura de homens. Eu posso servir Deus sozinho na minha casa. Provérbios 18 diz que aquele que se isola, se levanta, se insurge contra a verdadeira sabedoria e busca os seus próprios interesses egoístas. A igreja é a instituição divina. É na igreja, através da igreja que o Espírito Santo age, atua. A igreja é o organismo vivo de Cristo, é o corpo espiritual de Cristo, onde Ele é o cabeça da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo, nós estamos na igreja. Por isso não podemos permitir que o conhecimento pelos 5 sentidos governe a igreja, governe as nossas vidas. Os 5 sentidos, quando fala na igreja, ele fala de dúvida, de medo, de incerteza, de angústia, de crise. Mas quando o Espírito Santo fala na igreja, amados, Ele nos encoraja. A Bíblia diz que Ele não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, de amor, de poder, de moderação. Quando você se levanta no poder do Espírito Santo de Deus, você declara a palavra, você profetiza a palavra, você libera a palavra, e assim você vive de glória em glória, diz a Bíblia. Tudo isso nos é revelado pelo Espírito Santo. Quando crescemos na graça e no conhecimento de quem Jesus Cristo é, as coisas espirituais passam a ser tão reais, como para nós as realidades materiais são para os 5 sentidos. Quando crescemos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, as obras do último Adão, que é Jesus Cristo, passam a ser mais tangíveis do que a obra do primeiro Adão que caiu lá no Éden.
Eu quero concluir dizendo, depois que Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, os discípulos ficaram assim, extasiados, boquiabertos. Uau, que poder é esse? Passou um tempo, eles estavam no mar da Galileia, e viu uma grande tempestade. Eles ficaram terrivelmente apavorados, aterrorizados. Foram acordar Jesus e disse: mestre, nós estamos perecendo, por favor acorde. E Jesus então repreende o vento, repreende o mar, e houve uma calmaria, uma grande bonança, diz a Bíblia. Uau! Ele tem poder sobre o vento, sobre o mar, sobre as tempestades da vida. Agora eles sabiam que Jesus podia multiplicar pães e peixes, eles sabiam que Jesus podia também acalmar a tempestade. Mas lá na frente, lá no vilarejo chamado Betânia, Lázaro havia morrido, fazia 4 dias que estava sepultado. Jesus disse: tira a pedra. Não, mestre, não vou tirar a pedra, já cheira mal. Tira a pedra. Eles criam que Jesus podia multiplicar pães e peixes, eles criam que Jesus podia acalmar a tempestade, mas não cria que Jesus podia ressuscitar mortos. Vocês estão entendendo o que é crescer na graça e no conhecimento? Quando ele diz: Lázaro, vem para fora. Uau, agora eles reconhecem. Agora eles conhecem mais Jesus. Mais uma vez, você só obterá vitória nesta área da sua vida que você está lutando, se você souber que Jesus já venceu. Enquanto você não atribuir vitória a Jesus nessa área, você também não vence. Isso merece um boleto, vou mandar para sua casa o boleto. É assim. Isso que é crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo, eles conheciam que Jesus podia multiplicar pães, acalmar a tempestade, ressuscitar mortos. E quando Jesus estava na cruz, acabou tudo. Sabe de uma coisa? Disse Pedro: eu vou pescar. Fomos enganados. E os demais apóstolos disseram: eu vou pescar com você. E de repente eles estavam ali, numa sala fechada, com medo dos judeus. Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Uau! É o Senhor, mestre, o Senhor ressuscitou. Agora nós sabemos que o Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus. Agora nós sabemos que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Agora nós sabemos que o Senhor é o cabeça da igreja. Agora nós sabemos que o Senhor é o Filho de Deus. Agora nós sabemos que o Senhor é o Verbo encarnado. Agora nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Quando entendemos quem Jesus é, nós começamos a desfrutar da graça dele em todas as áreas. E nesse exato momento, a junção da graça mais o conhecimento de quem é Jesus, eu começo a conhecer quem eu sou. Eu começo a conhecer quem eu sou. E quando eu começo a descobrir quem eu sou, eu paro de tentar ser quem eu já sou. Tem crente que jejua para ser mais santo, mas ele já é santo. Tem crente que faz isso, faz aquilo para ser abençoado, mas ele já é abençoado. Vocês entendem isso ou não? Soa muito estranho para vocês isso ou não? É o que a Bíblia diz, amado. Você é um privilegiado por ouvir isso, domingo após domingo. E isso vai entrando na gente, vai permeando a gente. Aí você levanta de manhã e diz: uau, Deus, Jesus, o Senhor vai viver a vida do Senhor através de mim nesse dia. Aonde eu entrar, Jesus, não sou eu somente entrando, é o Senhor comigo entrando. O que eu falar, Jesus, não sou eu falando, é o Senhor falando através de mim. Senhor, aquilo que eu realizar, é o Senhor realizando através da minha vida. Nós somos cristãos, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos habitação de Deus em espírito. Nós somos uma nova criação em Cristo Jesus.
Aleluia. Eu quero encerrar com Isaías 41, versículos 8 e versículo 10, que diz assim: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão. Quantos descendentes de Abraão nós temos aqui? Isso está lá em Gálatas capítulo 3. Nós somos descendência de Abraão em Cristo. Descendentes de Abraão, meu amigo. Querido, olha o que Deus vai falar para você. Olha o que Deus vai falar para você. Olha o próximo versículo. Por isso, não tema. Não tema, pois eu estou com você. Deus está dizendo para você: não tenha medo, eu estou com você. Não tenha medo, eu sou o seu Deus. Eu fortaleço você, eu ajudo você, eu seguro você com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia. Pegue isso. Aleluia. Todas as vezes que você ler na Bíblia, mão direita, destra, está se referindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo está sentado à direita do Pai. Ele, Jesus, é a mão direita. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus é saber que eu posso viver o meu dia a dia sem medo, porque Ele está comigo, Ele é o meu Deus, Ele me fortalece, Ele é a minha ajuda. A mão direita, que é Jesus Cristo, está sobre a minha vida, e sobre as nossas vidas não vale encantamento. Queridos, não existe nenhuma arma, nem sequer projetada no inferno, em qualquer lugar do universo, que é capaz de destruir a sua vida. A Bíblia Sagrada diz que você é um indestrutível. Aleluia. Por isso Ele está dizendo, não tenha medo, eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu sou a sua ajuda. Não tenha medo, eu estou contigo, eu sou o seu Deus, eu te fortaleço. Não tenha medo, eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu te fortaleço, eu sou a sua ajuda. Receba isso no Espírito, pegue com toda a fé do seu coração. Desfrute dessa verdade, desfrute dessa realidade, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quando crescemos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, paramos de nos esforçar para sermos, pois descobrimos que já somos. Aleluia, já somos. Aleluia, aleluia. Pai Celestial, Deus de graça, obrigado a Deus pela Tua palavra. Obrigado a Deus pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que nos acompanham pela internet, pelo rádio. Senhor, eu declaro essa palavra sobre cada um de nós. Pai, a Tua palavra diz que nós somos Teus filhos. A Tua palavra diz que não há condenação sobre as nossas vidas. A Tua palavra diz que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. A Tua palavra diz que nós estamos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Portanto, Pai, nenhuma mensagem captada, registrada pelos 5 sentidos irá, Senhor, denegrir, irá abafar, irá apagar o que a mensagem do Teu Espírito está dizendo ao nosso espírito, Pai, porque nós cremos de todo o coração na Tua palavra, que é fonte de vida, que é fonte de salvação, que é fonte de graça, que é fonte de poder, que é fonte de vitória, que é fonte de conquista, porque nós estamos em Ti, Senhor, para a glória e para louvor do Teu nome. Recebemos essa palavra, Pai, em fé, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus
colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom